Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje a gente vai falar sobre algumas doenças respiratórias que são transmitidas por vírus. Então nós vamos falar sobre o resfriado, a gripe e a Covid-19. Apesar das semelhanças, vale salientar que a Covid-19, a gripe e o resfriado, eles são 3 doenças virais que apresentam sintomas parecidos, mas a sua capacidade de virulência e os agentes causadores, eles são distintos. Esses agentes, no entanto, eles podem ser transmitidos da mesma forma, que é através das vias aéreas. Antes de começarmos a falar sobre eles, vamos recordar um pouquinho sobre o aparelho respiratório humano, o sistema respiratório humano, do que ele é formado. O nosso sistema respiratório, ele é formado pelos pulmões, no caso aqui, os pulmões, os pulmões, nós temos um par de pulmões e dentro dos pulmões nós temos os alvéolos pulmonares, que são, na verdade, o local onde ocorrem as trocas gasosas. Além dos pulmões, nós temos também as vias aéreas. Aqui nós temos as vias aéreas, que são o local por onde o ar passa. O ar precisa passar por todos esses locais para que eles cheguem até os pulmões. Então, compreende aqui os órgãos, a cavidade nasal, a faringe, que corresponde por toda essa extensão, a laringe, aqui continuando, a laringe, a traqueia, que é uma tubulação longa que se divide em brônquios e bronquíolos, que é uma ramificação menor. No final desses bronquíolos, a gente vai ter os alvéolos pulmonares. Na verdade, toda essa estrutura respiratória, ao longo de toda ela, nós temos um tipo de barreira que vai fazer com que todo o ar seja filtrado, aquecido e umidificado antes de chegar nos pulmões. Então, aqui, quando entra algum vírus ou partícula estranha, já no início da cavidade nasal, nós temos aqui os pelos e o muco, que é um muco protetor, que ele já vai servir como uma barreira, para esse agente invasor. E ao longo de todas as vias respiratórias, a gente também vai ter esse tipo de defesa, para que esses micro-organismos não cheguem até os pulmões. Enquanto o micro-organismo, no caso os vírus, eles vão adentrando essas vias aéreas, já começa aí uma defesa do nosso organismo, Então, o sistema imunológico, ele vai reagir a esse organismo estranho, ele vai identificar como um invasor e ele vai desencadear uma resposta imunológica. Aí nós vamos ter a produção de muco, a estimulação de várias células de defesa e também outras substâncias que vão desencadear um processo inflamatório. Aí o processo inflamatório, ele causa o estreitamento da passagem do ar, o estreitamento dos brônquios e também acumula um muco. Esse muco que se acumula nas vias aéreas, ele acaba interferindo aí nas trocas gasosas. Como nós podemos ver aqui, a nossa reação, a nossa resposta a um organismo estranho, ela tem algumas consequências não muito desejáveis, Então, aqui nós temos um brônquio normal e aqui nós temos um brônquio já com a presença de um muco. Ele está estreito, atrapalhando, interferindo na passagem do ar e, além de tudo, ainda tem a presença do muco. Aqui nós temos também o alvéolo pulmonar, que é o finalzinho da extensão dos bronquíolos. Aqui nós temos um normal e aqui a gente tem um brônquio cheio de fluidos, líquidos, que foram produzidos exatamente pela resposta imunológica. Se a gente tiver esse fluido aqui, no caso esse alvéolo que é representado aqui, não vai haver as trocas gasosas e a pessoa vai ter dificuldade para respirar. Então, as trocas gasosas, elas não ocorrem de forma efetiva, provocando a falta de ar, o que interfere na oxigenação de todo o organismo, podendo levar até a morte. Aí nós vamos, então, entendendo como tudo acontece, a gente vai começar a falar sobre as características de cada uma dessas doenças.
O resfriado. Ele é uma doença que afeta o sistema respiratório e ele pode ser causado por diferentes vírus. No caso, sendo comum a infecção pelo rinovírus e coronavírus, que é um parente, né? Pertence à mesma família do Covid-19, mas é diferente. Geralmente, ele atinge apenas as vias aéreas superiores, com foco principal no nariz e na garganta. Entre os principais sintomas do resfriado, a gente pode destacar uma febre relativamente alta, que dura mais de 3 dias e até acompanhada de suor e calafrios. Dor de ouvido, dor de garganta, congestão nasal e sintomas do resfriado, ele pode durar até 7 dias. Se não houver nenhuma complicação, a pessoa melhora rapidamente, senão pode evoluir para outras doenças como a bronquite e a pneumonia. A gripe influenza. Essa gripe é uma doença que afeta também o trato respiratório e ela é causada pelo vírus influenza do tipo A, B ou C, que além do homem, ela também pode causar doenças em aves e em alguns mamíferos. A gripe influenza, ela é uma doença que afeta o trato respiratório causada pelo vírus influenza A e C, e aí, no caso, dentre os sintomas, a gente pode destacar a febre, a dor de garganta, a coriza, dor de cabeça, tosse, fadiga, mal-estar e calafrios. E é importante destacar que esse tipo de gripe, ela pode apresentar várias complicações, como a asma, a sinusite, a otite, inclusive pneumonias, e pode também levar a óbito, né, se a doença não tiver um tratamento efetivo. E as pessoas mais suscetíveis são os que têm doenças, né, crônicas, como imunocomprometidos, crianças e idosos. Geralmente na gripe, apenas os sintomas são tratados, né? Os medicamentos antivirais, eles só são indicados em casos específicos para alguns tipos de gripe. A melhor forma de prevenção, na verdade, é a vacinação contra a gripe. Então, nós temos aqui a vacina contra a gripe influenza, que é disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde para as pessoas do grupo de risco, que são os portadores das doenças crônicas, os povos indígenas, trabalhadores da área de saúde e da educação, entre outros. Então, a vacina ela é muito importante porque ela prepara as defesas do nosso organismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Covid-19. Então, ela é causada pelo SARS-CoV-2. E em março de 2020, neste ano, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia da Covid-19. Os principais sintomas dessa doença são a febre, a tosse seca e a dificuldade respiratória. Como ela é uma doença nova que ainda está em estudos, a gente não sabe se vão surgir outros sintomas, mas por enquanto esses são os principais. O período de incubação, que é o período entre o contágio e o surgimento dos sintomas, é de cerca de 14 dias. A transmissão ela ocorre principalmente por meio do contato com o doente, que ao espirrar ou tossir elimina as gotículas de saliva que podem contaminar outras pessoas e objetos. Ao tocar esses objetos contaminados e levar a mão à boca, aos olhos e ao nariz, o indivíduo pode infectar-se. Então, atualmente não existe nenhum tratamento específico e nem vacina contra a Covid-19. E a gente sabe também que para saber se está contaminado, infectado, precisa de fazer testes bem específicos, né? Se for coletada a amostra antes dos 14 dias, tem que ser analisado o material genético, né, do muco ou das vias aéreas, e depois dos 14 dias pode ser feito através do sangue. Aqui nós temos alguns modos de prevenção, né, para não ser contaminado com o vírus do Covid-19. Aqui nós temos lavar as mãos até a altura do pulso, cubra a boca e o nariz ao espirrar, evite o contato com o rosto, o nariz, a boca, evite apertos de mão.
Use o detergente e o álcool para fazer a higienização e mantenha os ambientes ventilados. Como eu já comentei em uma outra aula, é importante a troca de ar. A lavagem correta das mãos. A gente precisa usar bastante sabão e água, esfregar a palma da mão, uma mão na outra, esfregue entre os dedos, o polegar e as unhas na palma da mão, lave o dorso da mão, que é as costas da mão, e lave os punhos. Mantenha muita distância, porque em movimento as gotículas elas se espalham. Por isso, quando você for praticar uma atividade física ao ar livre, é preciso se manter afastado dos outros. Se for uma caminhada, a distância é de 5 metros. No caso da corrida, seria 10 metros de distância. E andando de bicicleta, seria 20 metros de distância de uma outra pessoa. Nós temos aqui uma recomendação, para o isolamento domiciliar para aquelas pessoas que estão infectado com o Covid-19 e às vezes nem apresenta nenhum sintomas. Ou aquelas pessoas que entraram em contato com alguma pessoa infectada. Elas devem ficar isoladas em casa, pelo período determinado e de preferência num quarto individual, bem ventilado, não receber visita, evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal e permanecer em casa pelo período que foi estabelecido, até o que seja necessário. Aqui o uso de máscara, ele passa a ser obrigatório, e a gente já vai entender o porquê, e as máscaras, elas devem ser utilizadas em todos os locais públicos, privados, ou que tenha aglomeração de pessoas. Aqui nós temos a consciência coletiva, que é o fato de quando você usa máscara, você não está protegendo só você mesmo, Você também está protegendo o outro. E como a gente às vezes não sabe se tem ou não, se foi ou não infectado pelo vírus, é importante que haja esse tipo de comportamento. As máscaras, elas podem ser usadas de vários tipos. A gente tem a máscara cirúrgica, mas atualmente as pessoas têm usado as máscaras caseiras, produzidas em casa. O importante é que quando escolha o tecido da máscara, que ele seja um tecido de fibra fechada, e que use várias camadas de tecido. Se eu não me engano, de 2 a 3. Aqui nós temos uma pesquisa feita sobre o uso da máscara em determinadas situações. Então, aqui no primeiro caso, se eu tenho uma pessoa infectada sem a máscara e uma pessoa sem o vírus com a máscara, a probabilidade dessa pessoa ser infectada é de 70%. Mas se uma pessoa doente, com o vírus, está com a máscara e a pessoa saudável está sem a máscara, a probabilidade dessa pessoa saudável ficar doente é de 5%. Porque todo o vírus, no caso, foi retido, praticamente quase todo, na máscara daquela pessoa. E no caso, se os dois estiverem usando a máscara, a pessoa doente e a pessoa saudável, a gente tem a probabilidade de 1,5% da pessoa saudável ser contaminada. Então, é muito importante o uso da máscara, porque realmente ela é bem efetiva ou praticamente quase 100% aí no caso de uma transmissão pelo vírus pelo ar. Aqui nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o assunto, a diferença entre esses tipos de doenças gripais. E usem, no caso, a máscara, é uma situação emergencial. E se vocês puderem, fiquem em casa. Obrigada.